Queridos irmãos, com alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria para nós, uma vez mais, estar sendo útil na presença do nosso Deus. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, toda a liderança da nossa igreja. Deus seja louvado pela vida de cada um. Para mim, um adicional de alegria, porque hoje nós vivenciamos um dia marcante, eu e minha família, que foi a apresentação do Noah. E aí agora à tarde, a família da minha esposa fez um almoço especial lá, pastor. E aí sim, foi uma luta grande com a carne para poder vir no culto, porque a gente fica assim meio tomado, né, depois de um almoço especial. E como a gente sabia desse compromisso, eu me propus a orar ao Senhor e pedir a Ele direcionamento de uma palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. Obrigado, pastor. Capítulo de número 1. Nós faremos uma leitura detalhada. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós leremos então do versículo 20 ao versículo 22. Amém? Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, e depois nós leremos então do versículo 20 ao versículo 22. Todos que encontraram podem confirmar comigo dizendo amém. Está escrito assim, a tradução que tem em mãos é a NVI. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 20. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Queridos, por pelo menos 40 anos, Moisés liderou o povo de Deus durante a peregrinação no deserto. Esse foi um período de muito aprendizado para o povo de Deus, um período onde eles viveram grandes provisões de Deus. Eles viram o extraordinário acontecerem no meio do povo. Foi um período onde a liderança de Moisés marcou aquela geração.
mas não só aquela geração, como também todo Israel, toda a história de Israel ficou marcada pela liderança de Moisés. Se você perguntar para uns judeus nos dias de hoje, quem foi o maior rei que já existiu em Israel, certamente eles vão responder que foi Davi. Mas se você perguntar quem foi o maior líder que Israel já teve, certamente eles dirão que foi Moisés. Porque o tempo de liderança de Moisés foi de fato marcado por um tempo de presença notória de Deus. Porém, Moisés morre e daí então vem o tempo de liderança de Josué. Um tempo marcado por muitas conquistas, muitas batalhas, algumas derrotas devido a alguma desobediência, mas, porém, entretanto, marcado muito mais por vitórias e conquistas lideradas por Josué. Este é o tempo que vem após o tempo de Moisés. No entanto, após o período da liderança de Josué, nós não temos um líder que se levanta, ou, melhor dizendo, Josué não levanta um líder para liderar o povo de Deus. Alguns estudiosos, ao destacarem alguma falha que Josué pôde ter, eles dizem que esta foi uma das falhas. Não levantar um sucessor, não colocar alguém para dar continuidade na liderança do povo de Deus. A falta de um líder no povo de Deus trouxe algumas consequências, dentre elas a relativização do pecado. Neste tempo em que faltou-se um líder no povo de Deus, cada um fazia o que era bem para si. Cada um fazia, como diz a expressão, o que dava na telha. Cada um achava o que era certo ou errado de acordo com seu próprio diagnóstico. Isso trouxe para o povo de Israel um tempo de muito falta de equilíbrio, porque ao mesmo tempo em que eles estavam estruturados em Deus, eles também caíam diante de Deus. Quando eles caíam diante de Deus, eles entravam numa depravação total. Daí então, Deus levantava algum juiz no meio do povo, e eles então voltavam-se para diante de Deus. Porém, era só esse juiz morrer, era só essa liderança, ou a liderança desse juiz passar, que o povo desequilibrava-se diante de Deus. Entravam em pecado, pecavam contra Deus, e traziam para si a condenação em prol deste pecado. E é neste tempo que nós temos então o livro de Ruth. O texto começa a dizer que na época em que os juízes, ou no tempo dos juízes, que tempo é este? No tempo em que não havia um líder consagrado em Israel, mas sim juízes que se levantavam para liderar o povo de Deus. A Bíblia diz que houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por um tempo na terra de Moabe. Aqui há algumas informações que para nós é importante compreendermos, se formos pensar no tema que eu quero falar com vocês nesta noite. E o tema que eu quero falar é: Deus tem uma nova história. Se você puder, repita comigo, por favor. Diga: Deus tem uma nova história. As informações que estão aqui no capítulo 1, para nós é de suma importância se quisermos entender este tema. Porque aqui é nos dito que houve fome em Belém. Ora, se você lê as promessas de Deus concernente à obediência do seu povo a Ele, principalmente no livro de Números, no final de Gênesis, e também algumas promessas em Deuteronômio, você vai ver que uma das promessas é que quando eles estivessem na terra prometida, haveria fartura, haveria provisão, não haveria fome naquela terra. Ou seja, a obediência traria para eles grande fartura
na terra que Deus os havia prometido. O relato de que há fome na terra aqui é um tanto quanto preocupante, porque isso mostra para nós que o povo estava vivendo um tempo de desobediência diante de Deus. A fome era uma consequência da desobediência. E ainda mais, quando olhamos os detalhes do capítulo de número 1, nós percebemos que de fato o que está acontecendo aqui é anormal, é fora do que é natural de Deus para o seu povo nesta época. Porque veja bem, um homem que está em Belém, e Belém significa terra do pão. Em onde ele está? Em Efrata, que significa terra frutífera. Quem é este homem? Elimeleque, que significa o seu nome, meu Deus é rei, e é casado com uma mulher, que o seu nome significa amável, agradável, e onde eles estão em um cenário, nesta terra, que o seu nome significa terra do pão, onde eles estão numa terra frutífera, onde o nome deles significa meu Deus é rei, e o nome da sua esposa significa amável. O cenário aqui não é condizente com essas informações. Você há de convir comigo que algo de errado está acontecendo aqui. E o que é que está acontecendo? Este povo estava em desobediência diante de Deus. Este povo estava vivendo um tempo de consequências da desobediência diante de Deus. E qual é a consequência? A consequência é a fome que veio naquele lugar. A fome era para eles consequência. E consequência tal que o texto diz que eles decidem visitar ou viajar para Moabe. Agora olhe para cá. A Bíblia diz que a promessa de Deus para eles era fartura. A promessa de Deus para eles era provisão. Porém, por causa da desobediência, a Bíblia diz que eles então decidem, e aí é claro, a sua análise paterna em dizer não, mas ele era pai de família, considerando a necessidade da sua família, era óbvio que cada um faria o que ele fez, mas veja bem, o que ele decide fazer é sair de Belém, terra do pão, para ir para a terra de Moabe. E qual é a terra de Moabe? A terra de Moabe é dos moabitas. Os moabitas são descendentes do incesto de Ló com as suas filhas. Os estudiosos acreditam que o Moabe é considerado na Bíblia como a terra do desejo. Veja bem, a crise bate em Belém. E sabe o que eles fazem? Eles visitam a terra dos desejos. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que no tempo da dificuldade, no tempo da crise, no tempo da escassez, nós devemos tomar muito cuidado para não visitar a terra dos desejos. Certamente permanecer onde Deus nos colocou é a melhor escolha. Certamente permanecer debaixo da palavra de Deus é a melhor escolha. Por quê? Porque sobre Belém havia uma promessa. Qual era a promessa? A promessa era a provisão. A promessa era que nunca haveria falta de pão naquela cidade. Se estava havendo, é porque alguma coisa de errado estava acontecendo. Porém, a promessa de Deus permanecia de pé. E o que é que eu posso aprender aqui? É que no tempo de crise, no tempo de escassez, no tempo da dificuldade, eu não devo olhar para os desejos. Eu devo ficar firme na promessa. É sobre a promessa que Ele me fez que eu devo permanecer. E nesta noite, debaixo desta palavra, eu quero te dizer: há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma promessa de Deus sobre a sua casa. Eu não sei qual cenário você está vivendo neste momento. Eu não sei se a crise bateu na sua porta ou se a dificuldade está grande demais, mas eu quero te convidar a permanecer fiel à promessa que Ele te fez, fiel à promessa que Ele te fez. Veja bem, o tempo de crise nos ensina que
permanecer onde Deus nos colocou é muito melhor do que tomar decisões precipitadas. Tem muita gente que perde o controle de sua situação, ou que se desequilibra-se diante de Deus, porque no tempo de crise decide agir com as suas próprias mãos. Mas o Senhor nos ensina nesta noite que nós devemos permanecer dependente dEle, independente do cenário que esteja nos sobrevendo. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, quando pensamos no tema de que Deus tem uma nova história, é que quando pulamos para o versículo de número 21, a Bíblia diz que Noemi dá um relato. E qual é o relato de Noemi? De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Agora olhe para cá. O que ela estava dizendo aqui é: eu estava cheia. O que ela está dizendo aqui é: eu tinha provisão. O que ela está dizendo aqui é: eu não tinha falta. Eu estava, na verdade, cheia, e agora é que eu estou vazia. Mas a pergunta é: como é que ela está cheia em uma terra onde há fome? Como é que ela pode dizer que tem a presença de algo que lhe satisfaz em uma terra onde a escassez está pairando? A grande questão é que quando ela visita a terra de Moabe, o texto diz que lá em Moabe os seus 2 filhos se casam. E aí a Bíblia diz ainda que ela perde lá em Moabe não só os seus 2 filhos, mas ela perde também o seu marido. E aí, segundo a tradição, a presença do marido e dos filhos na vida de uma mulher era sem dúvidas alguma a presença de proteção e provisão. Se ela tinha um marido, se ela tinha os filhos, ela não estaria só, e ela sempre teria o provedor no seu lar. Isso quer dizer que enquanto ela estava em Belém, embora tinha-se a escassez, ela tinha ainda a presença dos filhos, que era a presença que significava para ela não estar sozinha, mas tinha ainda também a presença do marido, que significava para ela que a provisão do lar dela estava de pé. Porém, ainda tendo o que ela tinha, eles decidem visitar Moabe. A lição que nós podemos aprender aqui é que quanto mais nós estamos no tempo ou no período de escassez e de crises, nossa tendência é sempre olhar para o que nos falta. Quando os cenários caóticos nos tomam, nós temos a tendência de olhar para o que nos falta. E aí a única coisa que toma os nossos lábios é: eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou sempre assim, sempre olhando para o que nos falta. Mas na verdade, se eles tivessem olhado para tudo que eles tinham, eles iriam entender: nós não temos falta, na verdade temos tudo. E isto me lembra de quando, por exemplo, o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. E no capítulo 6 do livro de Mateus, nós já ouvimos isso aqui em uma outra ocasião, mas é importante ressaltar. O Senhor Jesus dá uma orientação, e a orientação dele é: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por que é que ele dá esta orientação? Porque nós sabemos que naquela época, o único lugar da casa que tinha porta era um lugar chamado despensa. E quando esta pessoa entrava no seu quarto, ou entrava na sua casa, abria a porta da despensa, ia orar, ela se lembrava de tudo que ela tinha. Ela olhava ao seu redor e na hora de reclamar se lembrava: não, na verdade eu preciso é agradecer, eu preciso é louvar ao Senhor, porque muito mais eu tenho do que tenho falta. O tempo de crise nos leva a pensar em tudo que nos falta, mas o convite
de Deus para nós nesta noite é agradecer pelo que já tem. Deus está dizendo para alguém aqui: por acaso eu já te faltei alguma vez? Por acaso eu já te desamparei alguma vez? E a resposta é clara: claro que não. O Senhor sempre tem provisão, o Senhor sempre tem recurso, o Senhor sempre tem para nós um escape. Nesta noite a palavra de Deus para o nosso coração é: a gratidão deve pairar no nosso coração. Nos tempos de crise, nos tempos de escassez. A verdade, irmãos, é que nós muitas vezes nos tomamos mais em tempo para reclamar do que para agradecer. A verdade é que muitas vezes nós não conseguimos olhar para o nosso retrovisor e enxergar tudo que Deus já fez ao nosso respeito. Jeremias, quando ele quer ativar a esperança em seu coração, ele diz em Lamentações: trarei à memória aquilo que me traz esperança. Abacuque, no capítulo 3, quando ele vai clamar ao Senhor por um avivamento, sabe o que ele diz? Ele diz: Deus veio de Temã e de Parã. E quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, o que ele está dizendo é: eu sei que o Senhor já fez uma vez, eu sei que o Senhor já realizou uma vez, e eu sei ainda mais que o Senhor continuará realizando, porque o Senhor nunca desampara os seus, o Senhor nunca nos deixa sozinho, o Senhor sempre traz provisão, o Senhor sempre age ao nosso favor. Nesta noite Deus está trazendo à sua memória todas as vezes que você precisou e Ele nunca lhe faltou. Por isso que nesta noite haja no nosso coração gratidão, gratidão em olhar para o Senhor e dizer: a minha alma te louva, porque o Senhor faz grandes coisas, de nada tenho, tudo tenho, porque o Senhor realiza grandes coisas na minha vida, na minha história, na minha família. Mas o tempo da escassez nos faz olhar para o que nos falta. E aí a gente cai na grande tentação de reclamar, quando na verdade deveríamos agradecer. Ainda olhando para o tema da escassez, a Bíblia diz que quando eles voltam, ou elas voltam agora, sem o marido de Noemi, sem os seus 2 filhos, que haviam se casado, você conhece a história, ela volta agora com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E quando elas voltam, a Bíblia diz que Noemi olha para as suas 2 noras e diz assim: olha, eu acho melhor vocês retornarem para as suas terras, eu acho melhor vocês não virem comigo, porque eu não tenho mais filhos, e ainda que eu tivesse filhos, não daria tempo deles nascerem, crescerem, para se casar com vocês, para ser o provedor de vocês. Então é melhor que vocês voltem, é melhor que vocês me deixem e eu volte para a minha terra. A Bíblia diz então que Orfa volta para a sua terra, mas Ruth diz: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela então permanece com a sua sogra até chegar em Belém. E quando elas chegam em Belém, o texto diz que o Senhor havia visitado aquela terra. Lembra que eu falei? A promessa de Deus sobre Belém era provisão. A promessa de Deus sobre Belém é que haveria pão, e pão em fartura. Agora, quando elas voltam de onde elas haviam ido, o texto diz que o Senhor havia visitado Belém. O texto diz que o Senhor havia trazido fartura naquele lugar. Era um tempo de colheita, era um tempo de provisão. E agora, quando elas chegam, o texto diz então que elas olham para esse cenário e encontram neste cenário oportunidades. Qual é a oportunidade que elas encontraram? Primeira oportunidade, ir para o campo.
e no campo, a história conta que naquela época o que acontecia nos campos de colheita, e a Bíblia diz também sobre isso, é que nos campos de colheita os plantadores passavam, e aí eles passavam deixando com que uma parte do que eles estavam semeando caísse, para que as pessoas necessitadas viessem apanhando aquela parte, e daquela parte trazessem a provisão para o seu lar. Elas encontram uma possibilidade aí, elas encontram um recurso. Por quê? Porque agora Noemi orienta a sua nora, a saber, Ruth, a ir para o campo, a fazer exatamente isso, a observar, a permanecer lá, até que ela pudesse acompanhar um dos plantadores, e desses plantadores ela pudesse colher, ter o que sobrava daquela plantação e trazer para o seu lar. Porém, a Bíblia diz que ela então entra para fazer exatamente esta ação, e esta ação que ela decide tomar justamente no campo de Boaz. E para mim, irmãos, nada na Bíblia acontece por acaso. Nada do que está escrito por acaso. Na verdade, na vida do crente não existe acaso. Na vida do crente não existe sorte. Na vida do crente existe propósito de Deus. E a Bíblia diz então que ela vai para o campo de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um homem de suma importância naquela época. O seu nome significa rei. Então, a Bíblia diz que no campo de Boaz, Boaz observa como Ruth trabalhava. O texto diz que ele pergunta sobre aquela moça, a história dela vem, e em síntese, para ganharmos tempo, a Bíblia diz que ela acha graça diante de Boaz. Sabe o que Boaz manda fazer? Boaz manda com que os seus servos pudessem deixar maior parte cair, para que ela pudesse pegar. Era comum que caísse já alguma parte, mas como ela havia achado graça diante de Boaz, o texto diz que Boaz pede para os seus empregadores, para que eles pudessem deixar cair maior parte, para que houvesse maior provisão sobre aquela moça, a saber, sobre Ruth. Isto então acende o seu olhar, para que ela possa chegar em sua casa e relatar tudo à sua sogra. A Bíblia diz então, que quando ela relata para a sua sogra vê aqui uma segunda oportunidade. Qual é a segunda oportunidade? Sair do cenário onde elas estavam, de solidão, de falta de provisão, e agora encontrar um resgatador. Você conhece a história, mas esta é a segunda oportunidade que Noemi enxerga. Ela orienta Ruth. A Bíblia diz que Ruth faz conforme a orientação de Noemi. O texto diz então, se você ler o livro de Ruth, você vai ver que ele tem uma grande história em pequenos capítulos, mas a Bíblia diz então que após um cenário orientado por Noemi, Ruth deita-se com Boaz. A partir daí, algo extraordinário acontece. Porque Boaz olha para ela e diz assim: olha, eu não posso ser o seu resgatador, porque o resgatador na lei do levirato era que o parente mais próximo pudesse se casar com o parente que havia falecido. Mas Boaz não era o parente mais próximo de Ruth. Boaz era parente, mas era parente distante. O texto então, ou melhor, de Noemi, o texto diz então que Boaz diz assim: mas eu posso negociar, eu posso fazer com que através de uma negociação eu possa te resgatar. O texto diz então que Boaz prepara uma negociação com o parente mais próximo de Ruth, e a partir dali ele resgata Ruth. A partir de então a vida daquela mulher é mudada. E aí eu caminho para o final com vocês. Em primeiro lugar, quem era Ruth? Uma estrangeira, alguém que diante a sociedade, principalmente a sociedade em Belém, não tinha nenhuma perspectiva de vida. Primeiro, porque ela era estrangeira. Segundo, porque agora o seu marido já havia falecido. Então o cenário daquela mulher é derrota. O cenário daquela mulher é caótico. É de olhar e dizer: isso vai dar ruim.
porque não há perspectiva, não há como dar certo, não há nada que possa dizer, não, aí tem uma solução. Não tem. Além de ser uma mulher estrangeira, agora está sem o seu marido. Mas o texto diz que ela é resgatada por Boaz. E isso traz para ela um grande privilégio. Qual é o privilégio? É que através desse resgate que Boaz lhe fez, a Bíblia diz então que eles se casam. E aí eles têm um filho. E sabe qual é o nome desse filho? Obed. Sabe quem é Obed? Obed é avô, ou melhor, avô de Jessé, exatamente. E aí, sabe quem é Jessé? Jessé é exatamente pai de Davi. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que através da história de Ruth, podemos compreender que Deus transforma uma história que estava determinada a dar errado, o Senhor a faz dar certo. Quando olhamos para o livro de Ruth, nós percebemos que através da vida de Ruth, Deus mudou a história daquela mulher. Ela entrou para a genealogia de Jesus, ela marcou a história. E aí então nós temos o relato de que como Deus transforma histórias que estavam programadas para dar errado. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que a minha e a sua história também estava programada para dar errado, também estava programada ao erro. Na verdade, outrora nós não tínhamos mais solução, outrora nós não tínhamos mais salvação, outrora nós estávamos extremamente perdidos, condenados ao inferno. Mas um dia o Senhor olhou para nós com graça, o Senhor olhou para nós com misericórdia, e a minha vida e a sua vida, que estava destinada ao erro, na cruz do Calvário foi redimida, na cruz do Calvário foi reconciliada, e Ele começou a escrever uma nova história, Ele começou a traçar um novo projeto. Alguém outrora olhava para você e dizia, não vai dar em nada, não tem mais solução, acabou, já deu tudo errado. Mas o Senhor resolveu entrar na sua vida, o Senhor resolveu entrar na sua história, entrar na sua casa, entrar na sua família, e tudo que estava projetado para dar errado, Ele transformou, Ele mudou o roteiro, Ele trouxe nova vida. Quantos foram alcançados nesta noite? Eu não sei você, mas o meu coração se enche de gratidão por me lembrar do que Ele fez por mim, por me lembrar do que Ele fez na cruz do Calvário, escrever uma nova história, traçar um novo trajeto, olhar para mim e dizer, eu tenho uma solução para você, eu tenho salvação para você. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, e nem sei qual é o cenário que já te disseram, mas nesta noite eu quero te apresentar um Jesus que transforma história, um Jesus que muda roteiro, um Jesus que quando entra na nossa vida nunca mais permanece a mesma. E se você der liberdade a Ele nesta noite, Ele pode transformar a sua história, Ele pode transformar a sua vida. Deus transforma cenários caóticos em cenários de provisão, em cenários de bênção. Deus transforma história. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A graça de Deus. Outrora eu e você estávamos condenados ao inferno. Outrora alguém olhava para você e dizia, não vai. A sua família te via capengando, sabe, sem perspectiva nenhuma. Mas teve alguém que olhou para você com graça.
que olhou para você quando ninguém mais olhava e disse: eu tenho uma nova história para você. Eu não sei o que já aconteceu até aqui, mas eu vou te dizer algo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. O Senhor tem uma nova história para a sua casa. O Senhor tem uma nova história para a sua vida. O Senhor tem uma nova história para a sua família. Eu não sei em qual cenário você está vivendo neste momento, mas a partir do momento que você decidir confiar, que você decidir entregar, Ele está traçando uma nova história para você. Alguém olhava para Ruth e dizia: esta já está com destino traçado de derrota, mas o Senhor achou graça, assim como Ele achou graça no seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele também olhou para mim e para você, e por nós, morrendo na cruz do Calvário, Ele traçou um novo caminho, Ele traçou uma nova história. Eu não sei se tem alguém aqui que pode levantar a sua mão e glorificar a este Deus que não desistiu de você, mesmo quando todos desistiram, mesmo quando ninguém mais dava nada para você. Ele te resgatou do lamaçal do pecado, te deu um banho e novas vestes e te fez viver o extraordinário. Quantos podem nesta noite levantar a sua mão? Porque Deus transforma a história. Deus tem uma nova história para você. Posso orar, pastor? Posso orar? Com a permissão do nosso pastor, e eu queria pedir a ajuda do grupo de louvor, com louvor comigo. Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar com você. E eu gostaria de te pedir para ficar de pé, porque eu quero te convidar a refletir sobre a sua história nesta noite. Eu quero te convidar a refletir o que o Senhor fez na sua vida. Eu quero te convidar a refletir o quanto nós temos em gratidão para colocar diante dEle nesta noite. Sabe, irmãos, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, e eu tenho certeza que tem feito na sua vida também. Eu tenho certeza que nós não somos merecedores de estar aqui, mas Ele nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar: eu sou o Deus que sempre estive presente, e eu sou o Deus que nunca vou faltar na sua história. Não importa o cenário que você esteja vivendo, não importa qual é a crise que esteja na sua porta, eu ainda continuo sendo provedor, eu ainda continuo sendo sustento, eu ainda sou o Deus que transforma cenários caóticos em cenários de bênção. Nesta noite Deus está dizendo para alguém: descansa o teu coração, porque o mesmo Deus que começou a escrever a tua história é o Deus que vai concluir, que vai até o final. Ele começa, Ele termina. A sua história está nas mãos do Todo-Poderoso, a sua casa está nas mãos do Todo-Poderoso, a sua família está nas mãos do Todo-Poderoso, a sua história está sendo escrita por Ele. Pode louvar ao Senhor, pode louvar ao Senhor. Nesta noite eu quero te convidar que tens feito, a render a tua mente, o teu coração em redenção diante do Senhor. Porque Ele é o Deus que veio te lembrar que nunca falhou na sua vida. Ele é o Deus que veio te lembrar que nesta noite não importa como esteja o cenário atual, Ele é ultra circunstancial. Ele continua operando, Ele continua agindo. Ele é o Deus que sempre realizou e ainda realiza. Vamos podem agradecer nesta noite.
deseja agora falar com a pessoa que está em nosso meio, ou que se afastou do caminho do Senhor, ou que ainda não é crente, que não pertence a nenhuma igreja. O Senhor, nosso Deus, é o Deus da salvação, é o único caminho, o Deus que pode livrar, o Deus que pode salvar, o Deus que com Ele não há crise. Ainda que nós passemos por alguns momentos difíceis na nossa vida, contudo nós temos a certeza de que o Senhor é providência, e o Senhor é providência na tua vida. E hoje o convite é: aceite a Jesus como teu Salvador. Se tiver alguém nessa condição, levante a sua mão, ou venha aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Tem alguém? A igreja do Jardim Helena vai orar por vocês. O Senhor é o Deus da solução para os seus problemas. Mais que isso, Ele é o Deus que te salva, é o Deus que te coloca no caminho certo. Alguém? Não tendo ninguém nessa condição, que o Senhor possa conceder-lhe um novo momento, uma nova oportunidade. Nós somos gratos a Deus pelo que vimos, pelo que ouvimos, como diz o pastor Ivan, sempre boa esta palavra e digna de toda aceitação. E nós concordamos com ele plenamente. Quando o Senhor fala, a palavra do Senhor é sempre boa, e ela nos remete a lembrar de tudo que o Senhor nos tem feito, e nós somos gratos a Ele.